poucas coisas eu aprendi com meu pai, só que das poucas coisas que eu aprendi com ele, todas foram marcantes, assim como as coisas que eu aprendi com a minha mãe. E em relação a ser pai, foi experiências. Experiência. O meu pai, ele fez uma coisa pra mim que foi o dia, até aquele momento, o dia mais triste da minha vida. Só que aquele dia foi o dia mais determinante da minha vida, que é o que determina eu estar, inclusive, aqui falando com vocês. Ele despertou em mim algo que não existia, né? O que acontece? A gente era pobre, mas muito pobre, bem pobre, pobre. A gente morava numa invasão, essas coisas assim, né? E aí o meu pai, ele trabalhava tirando conta de luz e tal, né? E o meu sonho era, no meu aniversário de 5 anos, ganhar o Baby da família Dinossauro. Vocês lembram do? Claro. E aí ele era um bonecão desse tamanho aqui. Gigante, eu lembro. Gigante. E era o meu sonho, né? Tanto que daí a minha mãe, ela fazia faxina, até hoje ela faz faxina, né? E ela trouxe de uma faxina dessa a caixa, né? E a caixa pra mim olhava, imagina o boneco, porque dava na propaganda da Globo, né? E aí, no dia 3 de janeiro de 1993, é um dia determinante para tudo que eu faço hoje na minha vida, foi esse dia. Tanto que eu conto isso nas palestras, contei no dia da fundação da minha empresa, e sempre quando eu tenho que contar uma história para alguém em relação a ser pai, uma das histórias que eu conto é essa. Que é sobre dar para um filho o que tem que ser dado, né? Eu dou para meus filhos o que tem que ser dado. Algumas vezes conecta com o que eles querem, mas na maioria das vezes conecta com o que eles precisam, né? E eu não sei se vocês têm pais vivos. Sim. Eu tenho mãe viva. Aí chegou o dia, eu lá, ansioso, né? E aí meu pai apareceu lá no fundo da rua, assim, valeta dos lados, ele com aquela bicicleta meio estranha, assim, e um pacotão, assim, do tamanho dessa mesa. Foi esse o salário do ouro. Comprou toda a família Dinossauro. E aí ele chegou, colocou aquilo ali na entrada da porta, minha mãe sem entender nada, né? E ele chegou e largou aquilo ali em cima da mesa. Ele falou, tá aqui o teu presente de aniversário. Foi o que eu consegui comprar pra ti e acredito que é uma coisa muito boa. E aí o que aconteceu? Eu abri, joguei pro lado e saí chorando. Falei um monte de merda do meu pai. 5 anos, né? 5 anos. Minha mãe sem entender nada. E ele, duro, segurou. E joguei lá do lado, assim, ó. Coisa assim, ó. Dele, discorrer lágrima do olho dele, assim, porque eu sei que ali ele gastou todo o dinheiro que tinha sobrado pra ele naquele mês. Naquele presente ali. E aí, o que era o presente, né? Ele comprou pra mim uma lousa, um livro de primeira série e uma caixa de giz. Era o mesmo preço do... Cara, só que eu tava esperando o Baby da família Dinossauro. Cara, aquilo lá ficou jogado. 1 mês lá. E aí ele foi lá, montou e pegou a primeira folha do livro. E isso aí, cara, isso é marcante por quê? Porque é o que eu faço hoje. Tento fazer. Mas ele foi assim, ó, de uma didática. Ele conseguiu te abrir a cabeça e te abrir... Cara, 5 anos. Daí o tempo ele que definiu, né? Sim. O que os outros estavam aprendendo com 7... Ele queria me ensinar com 5. E ele foi lá e passou o A. A primeira página do livro da primeira série é o A e o tracejado. Ele passou e foi-se embora, porque daí ele trabalhava e voltava. Aí eu não fiz, aí ele me chamou. E aí foi o B. Lá pelo meio do ano eu já estava fazendo conta de dividir com 5 anos em casa. Então pensa que até o final daquele ano ele me ensinou mais, menos, vezes, dividir todo o abecedário. Ele não focou muito nas palavras, porque ele não entendia muito. Então, a primeira palavra que eu aprendi a escrever foi bar. Porque ele era o cara das experiências, né? Boa. Tinha uns bar que a gente ia lá, que eu tomava uma Fanta lá com bolinho de carne, que era legal. Tinha umas gurias dançando, mas tudo certo.
E aí, olha o que aconteceu. Aí foi ele e a minha mãe, né, na época, na escola, né, aí mais pressão da minha mãe, porque o meu pai, ele era didático. E a minha mãe é da pressão, do fazer acontecer. Então, eu sou uma mistura de 2 mundos totalmente diferentes. Graças a Deus. E aí, a minha mãe é do fazer acontecer. Então, vamos lá. Aí, nós sentamos, né? A gente foi lá na escola, qual é que era a ideia deles? Aí eles foram em Canoas, lá no bairro Matias Velho, tu ia por um valão, chegava lá. Hoje a rodovia do Parque passa por toda essa minha história que eu tô contando para vocês. Então tu olha ali, quando tu passou da ponte, tem uma escolinha de tijolinho à vista ali, que é o Paulo VI. Aí qual é que era a ideia deles? Me levar, eu com 5, final do ano, eu estudei todo aquele ano em casa, com 5 anos. Aí eles foram ali final de novembro para início de dezembro para me matricular pro pré no ano que vem. Fiquei com 6 para mim entrar no pré. E eu já tinha estudado em casa algumas coisas, né? E aí, eu sentei aqui do lado deles, né? Eles me sentaram aqui do lado. Meu pai e a minha mãe. E aí, enquanto a diretora conversava com eles, explicando por que a Secretaria da Educação não permitia que crianças com 6 anos iniciassem na primeira série, coisa, eu já estava lá... folhando, lendo o livro e mostrando ali o mapa do mundo que meu pai já tinha me ensinado, as capitais dos países da Europa. Isso é fato. Que doideira. Eu não estou aumentando a história, estou diminuindo a história. Senão a gente vai ficar a noite toda só nessa história. E aí a diretora, mais maluca ainda que os dois, né? Ela falou assim, tá, vamos fazer o seguinte. Ele é uma criança de creche, né? Vamos deixar ele aqui, faltam 12 dias aí por aí para acabar as aulas. Porque o meu pai conta até hoje, a minha mãe, 12 dias no ano e tal. 12 dias, ele fica aqui com os colegas, vamos ver se ele não vai se matar, se ele não vai brigar, se ele não vai mijar nas calças, se ele vai gostar nas calças. E tal. Se ele vai gostar. Adaptação. E aí ele fica aqui junto com os coleguinhas, tem as provas finais, a gente bota ele ali para desenhar num cantinho ali e tudo certo. E aí, resumindo a história... Eu fiz as provas finais ali com os coleguinhas, era para desenhar mesmo. Passei de ano. E comecei o outro ano na 2ª série já. Na 2ª série? Mas tu não estava entrando no pré? É que eu já tinha ensino em casa de 3ª, 4ª série com meu pai. Tá, mas então tu... Tava voando, entrou esmerilhando, né? É que eu aprendi os números jogando pife. Tá, 5 anos, cartas, tá falando isso? 5, sinuca, essas coisas com ali. Com que idade tu terminou o primeiro... O primeiro grau eu terminei com 12 anos. 12 anos eu entrei no 2º grau já. E com 15 anos eu já estava fazendo... Eu fiz o Enem, para tu ter uma ideia, eu tinha 13, 14 anos. Porque eu fiquei 2 anos até... Eu era gigante em uma turma. É bom que eu sou alto, entendeu? Então dava pra enganar. O pessoal enganava. Enganava. Apanhava que nem um cachorro, porque era um grande bobalhão, né? Sim. Teu velho também é grandão assim? Quem que é da família? O meu pai é grande. Meu pai minha mãe também não é tão pequena. Então, isso foi uma das preparações minhas sobre o ser pai, né? É pegar o melhor daquela dificuldade que a gente tinha e trazer agora para minhas filhas. Que é buscar o quê? Experiências. Dar coisas que, daqui a pouco é não dar o presente, por exemplo. Eu não sou de dar presente. Porque eu não ganhei presente, né? O único presente de aniversário que eu ganhei na minha vida, assim, de criança, foi esse quadro. Depois se separaram, a vida foi muito difícil, muito, muito mais daquilo, e tudo certo. E hoje com as minhas filhas, elas já me conhecem, elas sabem que eu não dou presente. Mas todo ano, religiosamente, a gente faz uma viagem para algum lugar... Com a família toda. Com a família toda.